a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Eu vou ler a partir do versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Atos capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Amém? Eu vou ler, e após a minha leitura, eu quero que você repita bem alto e bem forte o versículo 4, tá bom? E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, olha para nós. Amém. Você crê na Bíblia? Confia na palavra de Deus? Desocupa as tuas mãos então, põe a Bíblia aberta sobre a tua poltrona e vamos aplaudir a palavra do Senhor. Ó Deus querido, Pai amado, eu entro mais uma vez em tua presença, Pai, e nesta manhã de domingo, encontro da família com Deus, eu te peço que o Senhor abra o nosso entendimento e que a tua palavra nesta manhã, Senhor, ela possa ir surtir o efeito pelo qual ela será enviada. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Senta um pouquinho aí na tua cadeira. Eu estou dando um título a esta mensagem: curando a causa e a consequência. Amém? Eu quero trazer a você essa passagem e quero que você possa meditar e abrir juntamente comigo o teu entendimento em algo que muitas das vezes a gente não para perceber. Muitas das vezes a gente perde tempo com algo que não vai nos trazer solução alguma. A gente foca só em algo que muitas das vezes não é a solução para o meu problema, a minha dificuldade. Seja ela tanto na área financeira, seja até numa enfermidade, ou seja até numa situação conjugal, ou num relacionamento. A gente precisa entender como vencer esse problema, como nós faremos para que esta situação se resolva na nossa vida. Eu queria que você pudesse meditar comigo. Versículo 3 e o 4, a Bíblia mostra para nós um homem que ele tinha uma dificuldade física. A Bíblia fala, aliás, o capítulo 3, o versículo 1 e o 2, fala da dificuldade física que ele tinha. Ele já nasceu com ela, amém? Não é algo que ele adquiriu no decorrer da vida, não. Tem coisas que a gente, infelizmente, a gente já nasce. Tem coisa que Deus do ventre da mãe, ou Deus de pequenininho, ou de repente, quando se instituiu o meu casamento, sei lá, a coisa já acontecia. E a Bíblia diz que esse homem, ele era desse jeito, não por causa de um pecado, não por causa de uma situação, não. Ele nasceu, Deus do ventre da mãe, ele tinha esta dificuldade, amém? Era coxo, não podia andar, tinha esse problema físico. Talvez muitas pessoas aqui não seja o problema físico, não seja um problema sentimental, mas eu tenho a plena certeza
que todos quanto estão aqui tem alguma coisa que tem que se resolver, tem um problema que precisa ser sanado, tem algo que precisa rapidamente. Olha, pastor, eu tenho urgência desse negócio ser resolvido. Olha, pastor, eu estou correndo atrás há muito tempo. Olha, já tem dias que eu não consigo, eu olho e isso me machuca, me atrapalha, mas eu estou olhando para um único problema. Os meus olhos estão nesse problema, a minha mente está nesse problema, estou focado nesse problema, assim como esse homem, ele focado na necessidade que ele tinha, uma vez que ele era coxo, uma vez que ele não podia andar, uma vez que ele era carregado pelos outros, segundo a Bíblia diz, versículo 2, e era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Pegavam aquele homem e o colocava lá, ele naquela cama, naquela maca, e todo mundo que passava, ele pedia uma esmola. E talvez o olhar dele, e talvez os olhos dele, estavam como de quem pede uma esmola. Quem pede uma esmola, como é que ele faz? Ele olha sempre para baixo, né? Não é assim que faz? Estende as mãos, né? Sempre de cabeça baixa, sempre meio que envergonhado, meio que preocupado, de repente até com medo do que vão falar. Então ele está lá, deitado na cama, jogado naquele chão em frente, quando vem se aproximando alguém, me dá uma esmola. Ele estica as mãos, nem os olhos abrem muitas das vezes, né? Nem olha para a pessoa muitas das vezes. E Pedro, quando chega diante daquele templo, e quando ele chega, e Pedro se aproximando dele, João, os apóstolos, logo olha para aquele homem, e vê a situação que ele estava. E é interessante que assim que aquele homem pede para Pedro e João, Pedro parou e disse para o homem: olha para nós, olha para mim. Quando você observa esta ordem do Pedro, o que o Espírito Santo ministrou em meu coração? O homem buscava conseguir somente esmola, e diante da condição dele, a primeira coisa que ele queria de Pedro, não era mais nada a não ser a esmola. O foco dele naquele momento estava na esmola que ele ia ganhar. E o que o apóstolo Pedro vê? Pedro olha e diz assim: mas não é a esmola que vai mudar a vida desse homem. Não é a esmola, a moedinha que eu vou dar para ele, ou que alguém vai dar para ele, é que vai mudar a história dele. Então Pedro rapidamente ele observa que a situação daquela pessoa, para ser melhorada, não era dar a moeda, ele precisava de algo a mais. Não é? Ele precisava de algo a mais. E o que Pedro faz? Olha para nós. Ei, olha para mim. Porque certamente ele estava lá assim, dá uma esmola, olhando para o chão, às vezes olhava para a cama que ele estava sentado, e o foco dele era o quê? Eu preciso de dinheiro, preciso de algo, não tem jeito, para a minha situação mudar, na minha mente, são essas moedas que vão me ajudar, amém? E que talvez até ele na situação que ele estava, até era correto, não? Eu sou um pobre coitado, deitado numa cama, não posso trabalhar, não posso fazer nada, dependo dos outros para me carregar para lá e para cá. Essa moeda que eles me dão é que vão me ajudar. Mas Pedro, sendo discípulo de Jesus, e Pedro cheio do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, dá glória a Deus aí. Quando a gente tem o Espírito Santo, e quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente precisa olhar diferente para determinadas situações. Eu estou focado na moeda. Aí Pedro, ele diz: olha para mim. Já parou para
observar. Por que Pedro pediu para olhar? Pedro não podia ter pego lá as moedinhas e ter dado para ele? Podia ou não podia? Podia. Pedro não podia lá ter pegado lá e feito uma oração, de repente se ajoelhado junto com ele. Oh meu Deus, tem misericórdia desta vida, Senhor, olha, está aqui, vai lá, compra alguma coisa, viu? Alguém devia estar perto dele. Mas Pedro, ele percebeu algo. A primeira coisa que Pedro fala não é sobre a esmola, nem levanta e anda. Pedro, a primeira coisa que Pedro fala é assim: olha para mim. Por que ele faz isso, irmãos? Por que você acha que o apóstolo Pedro, sendo o apóstolo Pedro, ele dá uma ordem e fala: olha para mim? Vou te explicar. Muitas das vezes, a situação que eu e você enfrentamos, a situação que você está passando, e o maior problema daquele homem não era a enfermidade, mas a mente dele. A mente dele. Ele estava focado só nas moedas. Eu preciso das moedas. Mas na realidade o que ele precisava era de uma cura. E a mente dele só tinha isso lá. Não, se eu conseguir as moedas. Não, olha, moeda. Acho que até fala para ele: vai lá e consegue moeda. Porque do jeito que você está aí, você não vai se sustentar dessa maneira que você está aí. Então você precisa que alguém te encha a tua mão de moeda. Mas Pedro olha, e Pedro o que ele faz? Primeiro ele diz para aquele homem: olha para mim. Por quê? Porque nós precisamos abrir a mente. Nós precisamos curar. Não é de repente o problema do marido, não é de repente o problema financeiro, não é de repente a enfermidade. Eu preciso ter a minha mente sarada. Eu tenho que ter a minha mente curada. E para minha mente estar curada, eu tenho que tirar o foco do meu problema. Pedro olha e fala assim: olha para mim. Ou seja, para de olhar para a cama, para olhar para a tua necessidade financeira e olha para mim. Quando ele diz olha para mim, ele está fazendo a pessoa tirar a atenção daquilo que ela achava e ela pensa que é o motivo da vida dela mudar. Será que eu consigo me fazer entender? Olha só, o maior problema do homem não era a sua enfermidade em si, mas a mente precisava ser E os discípulos conseguiram enxergar e reconhecer qual era o verdadeiro problema dele. Que às vezes o seu problema não é a muleta, o teu problema não é a cama, o teu problema não é a falta de dinheiro. O teu problema é que você precisa abrir a tua mente. Você precisa parar de olhar para o problema e começar a olhar para aqueles que podem mudar o teu problema. Às vezes você está tão focado naquilo que você não consegue pensar direito. Você não consegue, raciocinar direito. Você não consegue buscar uma outra forma desse problema que te aflige, você resolvê-lo. Porque o problema dele não era a enfermidade, mas o problema dele era a cabeça dele. Põe a mão na mente do teu irmão. Pode pôr a mão no teu irmão. Põe a mão na cabeça dele. Põe a mão na cabeça dele. Diz assim: hoje eu vou orar para Deus abrir a tua mente. Você pode aplaudir Jesus? Para Deus abrir a tua mente. Para você tirar o olhar daquilo que te preocupa. Para você tirar os olhos daquilo que está te incomodando, daquilo que está, te trazendo noites mal dormidas, que está trazendo você, não está deixando você trabalhar direito, não está deixando você tomar as atitudes direito. Por quê? Porque os teus olhos estão focados só naquilo. E a Bíblia diz para nós, meu irmão, minha irmã, que quando nós não estamos focados naquele que pode nos ajudar, nada dá certo na nossa vida. Nada vai dar resultado na nossa vida. E Pedro, ele observou, peraí, esse cara não precisa de moeda, esse cara precisa olhar para mim, tirando dele a atenção do que ele estava. Um outro exemplo interessante nisso, amados, quando a gente começa a mergulhar na Bíblia Sagrada, Deus não quer resolver só o que é visível aos nossos olhos. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente está focado, Deus não quer resolver só aquilo que a gente enxerga.
E a gente vê, Deus, Ele quer exatamente curar, Ele quer resolver problemas de questões que nós não enxergamos. O que nós enxergamos, o que nós estamos vendo é fácil. Ele quer resolver, talvez, coisas que você talvez ainda não conseguiu enxergar. Coisa que ainda você não conseguiu perceber. Olha só, abre a Bíblia comigo em Gênesis. Vamos continuar. Eu quero abrir o teu entendimento hoje. Gênesis capítulo 15. Aleluia. O aleijado, o paralítico, preocupado com as moedas, com a enfermidade, com o estado que ele era. E Pedro fala assim: tira os olhos disso e olha para mim. Ele não falou, oh, coitado, hein, é mesmo, hein? Oh, não preocupou, não. Ele falou para aquele homem: olha para mim. Amém? Fala comigo assim, ó, eu tenho que tirar os olhos daquilo que me preocupa e olhar para aquele que pode me ajudar a resolver aquilo que me preocupa. Amém? Tirar os olhos, tirar o foco. Olha para mim, Pedro falou, eu tenho que tirar o olho dele da situação dele e fazer ele olhar para outra coisa. Quando a gente abre Gênesis 15, a partir do versículo 3, olha Deus operando também. Olha que interessante, não é uma tese não, é Bíblia. Olha o que diz, Gênesis 15 a partir do 3. Disse mais a Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Amém? Para um pouquinho aí, para um pouquinho só. Qual é o foco de Abraão? Abraão está agora olhando para a esterilidade dele, para a esterilidade da sua mulher, porque eles já são velhos, a incapacidade física dele gerar um filho, dela gerar um filho, e agora ele vai reclamar para Deus, como é que você vai me dar tudo isso, se eu não tenho um filho? Se tu não tem me dado um filho, tu não tem me dado um herdeiro, quem vai herdar tudo o que o Senhor está me dando, é o meu servo Eliezer. Aí Deus vai e fala o que? Para, ei, eu estou falando com você. Vamos fazer o seguinte, sai para fora. Olha o versículo de número 5. Então levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua. Mas qual era a reclamação de Abraão? Qual era a reclamação de Abraão? Abraão estava fazendo o que para Deus? Não, você não me dá um filho. Como é que você pode dizer que vai me dar uma nação inteira se você não me dá um filho? Como é que pode? A única coisa que eu tenho que vai herdar as minhas posses é o meu criado. Aí Deus fala, presta atenção, eu vou fazer, mas eu não vou bater nessa tecla não. Sai para fora e olha para o céu. Você acha que Deus queria que ele contasse as estrelas, irmão? Ele queria que Abraão olhasse para aquele que é poderoso para fazer todas as coisas na vida daquele que crê. Deus naquela hora tira o foco dele. Deus naquela hora tira os olhares dele do problema que ele tinha. E Deus faz ele olhar para o céu. Meu querido, minha querida, é impossível contar as estrelas do céu. Só que Deus não queria que ele contasse as estrelas. Deus queria que ele tirasse o foco do problema e olhasse para aquele que é poderoso para mudar a história daquele que crê nele. Aonde você tem olhado, meu irmão? Aonde está o teu foco, minha irmã? Você está olhando para quê? Para a dor que você está sentindo, para o problema do teu trabalho? Você está olhando para a enfermidade que te assola? Hoje Deus me usa para te dizer assim, tira os olhos de lá e começa a olhar para mim, começa a olhar para o céu, começa a se alimentar das coisas que eu te dou, começa a pensar em mim, começa a mudar o teu pensamento, cura a tua cabeça. Ei, labassuri me canta labanai. Aleluia! Os estudos científicos nos falam, e nós sabemos, que o nosso corpo existe sistema nervoso, e é ele que comanda todos os movimentos da nossa vida. Amém? É o sistema nervoso. A mente manda
os sinais, e o nosso corpo ele é regido, ele é totalmente fortalecido por esses impulsos do cérebro. Amém, irmãos? Agora, quando um desses impulsos para, e quando um desses choquinhos que dá lá no cérebro para de dar o choquinho, as informações para o corpo não são enviadas. É ou não é? Quando uma mente, o cérebro da pessoa, quando os neurônios da pessoa estão com dificuldade de mandar as informações para o corpo, todo o corpo paga o preço. Você pode ter certeza disso. Quem já teve, como é que fala? AVC, né? Acidente vascular cerebral, ele perde algumas neurônios, alguns choques, esses choques elétricos que dão no cérebro. Quando a pessoa tem um AVC, alguma parte do cérebro dela para de ter contato e uma parte do corpo paralisa. Viu pessoa que teve AVC, uma parte do corpo paralisado? Imagina a tua mente doente, o que acontece com o teu corpo. Imagina uma mente que ela não está funcionando, ela não consegue desfocar para focar em outra coisa, ela foca só naquilo, a mente começa a ficar acostumada só a pensar naquilo, e ela manda os estímulos nervosos para o corpo realmente obedecer e andar segundo ela pensa. Amém? E o que Deus faz? O que Pedro faz? Aquelas pessoas, elas estavam com a mente só naquilo, e eles conseguem tirar o foco daquilo, e eles colocam elas para olhar para outra área, começam a olhar para outra região. Quando a mente não está bem, quando a cabeça não está bem, o resto todo vai mal, não é? Quando você tem uma dor de cabeça, você consegue trabalhar? Quem tem enxaqueca aqui? Não é terrível? Meu Deus. Quando me dá enxaqueca, pastor, eu não consigo pensar, eu não consigo. Por quê? Porque a cabeça, o cérebro, a mente da pessoa é que faz todo o corpo funcionar. O coração, ele é somente para bombear o sangue, para que os órgãos eles possam funcionar. Mas o que direciona e faz a pessoa tomar as atitudes é os pensamentos da cabeça, o cérebro. E quando o cérebro não está bom, a cabeça não está boa, todo o corpo padece. Amém? Por isso que tem que fazer higiene mental. Já ouviu falar de higiene mental? O que é higiene mental? Não é você pegar lá um vidro de detergente, pegar lá um sabão em pó e lavar a mente. Não é? Higiene mental é pensar, é tentar, sabe, colocar coisa nova na mente, é começar a visualizar, vislumbrar outras partes, outras coisas, é começar a projetar coisa boa, tirar um pouco o problema, a dificuldade que está te impedindo de caminhar, está te impedindo de ser feliz, está te impedindo até de amar, está te impedindo de respeitar, está te impedindo até mesmo de aceitar que você precisa mudar a mente. Quando ela está focada em uma coisa só, o corpo não consegue responder. Amém? Então o que Pedro e o que Deus com o Abraão, eles observam, esse cara está olhando só para eu tenho que desviar a mente dele, eu tenho que sarar a mente desse cara primeiro, para depois eu começar a fazer algo por ele. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos fala que 2 Samuel, capítulo 22, vamos lá, em 2 Samuel, capítulo de número 22, estou correndo um pouquinho, porque eu ainda quero orar pela tua vida, e hoje o que eu quero pedir a Deus é simplesmente que Ele cure a tua mente. 2 Samuel 22, versículo de número 33. 2 Samuel 22, versículo de número 33. Acharam aí? Deus é a minha fortaleza e a minha força,
e Ele perfeitamente desembaraça o meu, faz Ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas. Deus é minha fortaleza e minha força. Pedro, quando ele olha para aquele homem, ele diz assim: olha para mim, porque não é a moeda, mas é o Deus que eu sirvo que vai mudar a história da tua vida. Tira os olhos da tua situação. Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Esse Deus que fez as estrelas vai fazer você ter um filho, vai fazer você mudar a tua modo de pensar em nosso corpo. Amados, presta muita atenção nisso. Nós temos que olhar. Deus e Pedro, eles fazem as pessoas olhar para aquele que verdadeiramente e da onde vem o nosso socorro. Meu socorro não vem de moedas, meu socorro não vem simplesmente lá da dificuldade, você tem que me curar, você tem que me sarar, não, o teu socorro vem do Senhor. E você precisa começar a sarar a tua mente. Uma mente forte fortifica também o corpo. Precisamos fazer dele nossa rocha. Para que isso seja possível, aquele homem precisava, irmãos, primeiro olhar para o lugar certo. Para que as coisas possam mudar na tua vida e possam ter um outro direcionamento, você precisa mudar o teu foco. Você tem que mudar a direção da onde você está olhando. E o teu problema não é físico, não é financeiro, não é conjugal. O teu problema é espiritual. Porque você está olhando para o lugar errado. Porque você está buscando forças aonde não vai ter força. A Bíblia fala para nós no livro de Colossenses, para a gente terminar. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Lá no livro de Colossenses, eu encerro. Amém? Colossenses capítulo de número 3. Versículo 1 em diante. Marca esse versículo na tua Bíblia. Faz uma marcação. Risca. Passa uma canetão. E escreve aí do lado assim. Escreve mesmo do lado. Eu preciso sarar a minha mente e passar a olhar para as coisas do alto. Porque as coisas do alto é que vão mudar a história da minha vida, da minha casa, da minha família e do meu lar. Eu não preciso hoje de dinheiro, eu não preciso hoje de cura, eu preciso de uma mente renovada. Eu preciso de uma mente limpa, eu preciso de uma mente totalmente modificada. E para minha mente estar modificada, eu tenho que constantemente olhar para o céu, olhar para o alto, olhar para Ele, focar o meu olhar em Jesus Cristo. Olha o que diz Colossenses 3, portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Você percebe? Você não precisa do que você está focado. Isso não é 100% o que você precisa. Você talvez precise de 30% disso. Mas você precisa 70% olhar para Deus. 70% da tua mente tem que estar focada no Senhor. 30% você pode até focar em alguma outra coisa, mas se 70% da tua mente estiver focada em Cristo Jesus, você nunca vai ter dificuldade. Você vai ver a tua situação mudada, você vai ver os teus problemas resolvidos, porque uma mente limpa, uma mente totalmente lavada, limpa, e para limpar a mente, eu tenho que tirar as coisas da terra e colocar as coisas do alto dentro da minha cabeça, e dessa maneira você vai ser grandiosamente abençoado pelo Senhor. Aplaude a palavra de Jesus.